Deus de esperança, amigo, mestre Jesus, és nosso guia a conduzir, estrela que ilumina a senda a trilhar. Iremos contigo ficar, e o bem a todos doar, e assim seremos obreiros do Senhor, trabalhadores do amor. Novo horizonte irá surgir se praticarmos a Trindade universal, Deus, Cristo e caridade, lema do progresso espiritual. Iremos contigo ficar, e o bem a todos doar, e assim seremos obreiros do Senhor, trabalhadores do amor. Iremos contigo ficar, e o bem a todos doar, e assim seremos obreiros do Senhor, trabalhadores do amor. Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula número 3 do tratamento espiritual juvenil. Nos preparemos então para a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus e elevar os nossos pensamentos e corações ao Mestre, agradecidos por Ele estar sempre ao nosso lado, mesmo naqueles momentos em que às vezes não percebemos. Senhor, nos ajuda a abrir as nossas mentes e corações para os Teus ensinos e nos ajuda, Senhor, a buscar forças, perseverança e paciência diante dos desafios da nossa vida. Que assim seja. Bom, gente, o nosso tema de hoje é o culto do Evangelho no lar. Você sabe o que é isso? Bom, vamos pensar um pouquinho então a questão da oração. Você faz oração com a sua família ou somente sozinho? Já parou para pensar se seria importante ter essa prática também em conjunto na sua casa? A eficácia da prece. Vamos ver o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Pela prece, obtém o homem a ajuda dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto se deste se afastou. Então, gente, a prece, ela nos ajuda principalmente com o discernimento, com a inspiração, né? Para que a gente consiga resolver os nossos problemas, para que a gente consiga
enxergar o melhor caminho em uma situação, né? Então, a prece não é uma solução pronta, de mão beijada, que a gente vai ganhar ali, mas é principalmente o auxílio da espiritualidade para que, com o nosso livre-arbítrio e esse auxílio, a gente consiga enxergar os melhores caminhos. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Isso quem nos diz também é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, olha só, se a prece tem muito valor, nos ajuda muito, a prece coletiva, a prece que a gente faz em conjunto, tem também uma força ainda maior. Oração em grupo. Isso está lá no Livro dos Espíritos, olha. Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creiais, todavia, que menos valiosa seja a oração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então, é claro, gente, que a nossa oração individual, aquela que a gente faz lá no nosso cantinho, no nosso pensamento, ela tem muito valor e ela é sempre ouvida por Deus, pela espiritualidade. Mas é claro que vale a pena também a gente se juntar, inclusive com a nossa família, para algum momento de prece, de oração. Olha o que o André Luiz nos diz, lá no livro Os Mensageiros. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Então, olha só, gente, quando nós estamos fazendo a nossa prece, quando nós estamos orando lá com o coração, com o pensamento bem firme, nós estamos emitindo uma onda eletromagnética. Por isso, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pela claridade espiritual que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Então, gente, essa prece em família, essa prece em conjunto, ela cria, no nosso lar, uma barreira de proteção energética. E aí vem, então, os benefícios do culto do Evangelho no lar. Então, as conversações evangélicas, ou seja, as conversações sobre o Evangelho, que são os ensinos de Jesus, então as conversações em torno daquilo que Jesus nos ensinou, entre os familiares, na nossa casa, harmonizam os corações, os mentores espirituais encontram lugar para os seus trabalhos permanentes junto aos homens. Então, essa prática da oração em família, da oração em geral, gente? Mas do culto do Evangelho no lar facilita que esses espíritos que têm a responsabilidade, de nos acompanhar, de acompanhar os nossos familiares, os mentores, os anjos de guarda, dos indivíduos de uma determinada família, eles vão encontrar um ambiente ainda mais propício para estar entre nós, para nos ajudar. Então, olha só alguns benefícios do culto do Evangelho no lar. Banho espiritual, Então, periodicamente, a gente tem que fazer lá aquela faxina na nossa casa, O culto do Evangelho no lar seria a limpeza, a faxina do ambiente espiritual, energético da nossa casa. Então, essa prática higieniza o lar, a mente, a alma, harmoniza a família e beneficia até a nossa vizinhança. Fortalecimento moral, por meio das lições educativas do Evangelho de Jesus e da reflexão sobre isso, que ao longo do tempo, gente, vai nos trazendo uma mudança de comportamento, porque a gente vai percebendo em nós aquilo que a gente precisa e pode mudar para se aproximar mais
desses ensinos de Jesus que visam uma vivência mais justa, mais fraterna, né? Com mais harmonia coletiva. O culto do Evangelho também nos traz o amparo espiritual, porque possibilita, né, que os bons espíritos se aproximem de nós e, ao mesmo tempo, né, aqueles espíritos sofredores que às vezes nos acompanham, que às vezes estão no nosso lar, eles também vão ser atendidos, vão ser socorridos, ou se ainda não estiverem prontos para esse socorro, eles não vão conseguir ficar no nosso lar, não vão conseguir ficar nesse ambiente. E o convívio fraterno, né? O culto do Evangelho nos auxilia a harmonizar a nossa convivência no lar, a estreitar os laços de amizade com os nossos familiares. Isso quem nos explica é a Joana de Ângeles. Bom, gente, então em resumo, né, para a gente entender o que é o culto do Evangelho no lar, é um dia que nós nos reunimos com os nossos familiares, né, com quem o ideal é que a família toda participe, mas a gente pode começar ainda que sozinho, até que os nossos familiares, se porventura eles não quiserem participar ainda, não tiverem, né, esse mesmo pensamento que a gente, mas é importante que a gente convide, né, que a gente dê essa oportunidade. Então a família se reúne num dia e num horário específico para fazer uma reflexão sobre o Evangelho. Então, é importante nós escolhermos um dia e um horário, né? Então, a constância e a pontualidade são importantes. Então, escolhe alguns minutos por semana e reúne-te com os laços domésticos que te possam acompanhar no cultivo da lição de Jesus. Quanto seja possível, na mesma noite, no mesmo horário, faze teu círculo íntimo de meditação e de estudo. Então, gente, vamos escolher um dia em que a gente consiga reunir a nossa família, em que a gente não vai ter tantas interrupções, né? Para que toda semana a gente tenha esse compromisso. É claro que em qualquer momento que eu fizer uma prece, ela vai ser ouvida. Mas a importância do culto do Evangelho, ter um dia, um horário específicos, né? Que a gente mantenha essa disciplina, né? Uma equipe espiritual específica vai nos acompanhar, então é importante a gente ter essa constância e pontualidade. Então iniciamos, né? Sempre com a prece. Depois da prece, com que nos cabe agradecer ao Senhor o pão da alma, abre as páginas do Evangelho e lê em voz alta alguns dos seus trechos de verdade e consolo, para o que receberás a inspiração dos amigos espirituais que te assistem. Não é necessária a leitura por mais de 10 minutos. Então, o Emmanuel está trazendo aqui para nós o passo a passo do culto do Evangelho no lar. Depois da leitura, alguns minutinhos de conversação edificante sobre aquela passagem lida, né? Uma reflexão. Em seguida, na intimidade da palavra livre e sincera, em que todos podem fazer o uso da palavra, né? A gente expõe lá as nossas dúvidas, os nossos temores, às vezes, né? Através da conversação edificante, emissários da esfera superior distribuirão ideias e forças em nome do Cristo, para que horizontes novos iluminem o espírito de cada um. Fazemos a prece final e solicitamos a fluidificação da água. Importante, vamos colocar lá na mesa, no momento do nosso culto do Evangelho, né, no local onde a gente estiver fazendo, uma garrafinha de água. E pedir, né, para os nossos amigos espirituais, a nossa prece, que essa água seja fluidificada, porque a água é dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma. Processo que às vezes a gente não enxerga com os nossos olhos mortais, mas que certamente acontece sempre. A prática do que se aprende no culto. Então, começar na intimidade do templo doméstico a exemplificação dos princípios que esposa com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio procedimento dentro e fora dele. André Luiz. Então, gente, aquilo que nós ouvimos, que nós conversamos lá no nosso culto do Evangelho no Lar, precisa depois ser colocado em prática, né? Então, os ensinos de Jesus é para que a gente reflita, para que a gente medite, mas principalmente para que a gente
pratique. Então, qual a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade? Creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do Sol na sustentação de nossa vida física. Isso quem nos diz? Chico Xavier e Emmanuel. E aí finalizemos então com uma mensagem do Cristo. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei a porta e ela vos será aberta. Então, gente, aproveitemos os momentos do culto do Evangelho no lar para elevar os nossos pensamentos a Jesus. Vamos agora, então, nos preparar para a prece. Fiquem todos com Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo.
Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.